Olá, senhoras, senhores, moços e moçoilas, né? E senhoritas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, nesta noite noturna. Olha a árvore aí, que bonita. Essa é a luz do poste. A imagem fica um tanto granulada, né? A gente não tem luz suficiente para fazer isso aqui é um estúdio aberto, né, digamos assim, né? Estou na praça. Essa aqui, inclusive, é a Praça do Carmo. Esse aqui é o Casarão do Carmo, aqui de Mogi das Cruzes, né? É um ponto turístico até, né? Essa aqui é uma praça, a Praça do Carmo, né? Aqui, há muitos anos atrás, tinha os famosos show de rock, o pessoal tocava rock aqui, né? Aí o prefeito veio e tirou. E aqui atrás, aqui, ó, essa igreja aqui, né? É Nossa Senhora do Carmo. A Igreja do Carmo, inclusive tem um monumento bonito aqui, esse monumento aqui, ó, aqui, né, que é a Santa Segurando o Menino Jesus e tal, e enfim. E detalhe, outra coisa, esse aqui é o Teatro Municipal de Mogi das Cruzes, hein? Ponto bem turístico aqui, bem central. Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Estamos aqui, inclusive, para pedir que você se inscreva no canal se você não for inscrito, que você dê um like, a gente está nessa campanha e tal. Então, assim, ajuda a gente aí, a gente tem que bater os 1000 inscritos, né, o quanto antes. E é isso, eu sou grato pela sua presença aí. Hoje vamos falar de quê? Um pouco de paz de espírito, né? Mogi das Cruzes, inclusive, é um local onde você, do meu ponto de vista, consegue ter isso, né? Uma qualidade de vida legal, né? É uma cidade, muita gente chama de cidade dormitório. Entretanto, dependendo do que você for fazer para você empreender, é até interessante, dependendo disso que você for fazer, né? Se você for fabricar alguma coisa, é interessante porque tem um ponto de vista, então uma localização bem legal, assim, do ponto de vista logístico, né? Se eu não me engano, acho que é o segundo melhor do estado, dizem isso, as estatísticas. É um local tranquilo, tem bastante zona rural aqui, né? Cinturão Verde passa por aqui, né? Tem várias produções de frutas, de hortaliças, aí bastante produto aí agrícola, né? E aí eu falo de paz de espírito. Claro que assim, para você ter paz de espírito, você não precisa ir para uma cidade pequena. Mogi nem é necessariamente uma cidade pequena, tá? Uma cidade que tem beirando os 400 e poucos mil habitantes, 450 mil, eu acho. Acho que é 450 mil. É uma cidade relativamente grande. Na verdade é uma cidade grande comparado a muitos outros estados, porque fica no estado de São Paulo, próximo da capital. Então, comparado a vários outros estados, é uma cidade que é bem grande em termos de população, né? Bem grande. Enfim, mas aí é a questão da paz de espírito, né? Eu acho que independentemente do tamanho da cidade que você está, você pode estar numa metrópole, uma megalópole mundial, num país europeu, num país asiático, né? Ou norte-americano, enfim. E você ter paz de espírito, né, cara? Porque é uma coisa que é muito mais interna. Agora, claro que o ambiente externo, ele colabora, né? E a gente tem que controlar esse ambiente externo. Por exemplo, a gente tá ouvindo o barulho das motos aí, né? Esses escapamentos não são naturais, né? Eu acho que o engenheiro que foi lá e programou o escapamento, ele não fez para sair esse barulho assim, né? Então por que o cara faz isso? Porque o cara tem isso daí? Pode ser um defeito na moto? É o que eu acredito que seja, porque não é interessante que a moto tenha esse barulho de forma natural. Você concorda? Acho que deu para ouvir aí o barulho, né? Ou, por exemplo, os carros, né? Ou até música também, né? Tem gente que pode ver no interior, mas se você ouvir o som de música, independentemente do que você queira ouvir, eu gosto de música gospel, eu gosto de música clássica, eu gosto de pop, eu gosto de rock, né? De algumas músicas de rap, de samba, eu gosto de tudo um pouco praticamente, né? Mas se tiver muito alto, para mim incomoda, né? Então eu fico até meio que assim, incomodado com o fato de muitas pessoas ouvirem música num tom tão alto que de longe você já te causa dar um asco, assim, sabe? Já te causa uma vontade de ir lá desligar ou abaixar, mandar o cara abaixar aquilo ali, né? Isso incomoda um pouco a paz de espírito, né? Já vi coisas tenebrosas por causa de som, por exemplo. Eu vi uma coisa... Então é um fato que eu preciso contar, porque me veio à mente, eventualmente, uma coisa muito triste aconteceu, que era um vizinho que era um senhor num prédio bem classe média alta, assim, uma região que eu não tenho certeza, mas eu acho que era São Paulo, e que ele tinha, assim, anos, né, de petição para os vizinhos abaixarem. Era um casal
Eles tinham um filho pequeno. E o cara pediu, cara, mas muitas vezes. E aí o cara surtou. O senhor surtou, o vizinho. E aí o que ele fez? Ele pegou no artefato balístico, só que você me entende, pegou uma arma lá e foi e invadiu a casa do casal, né? E findou a vida dos dois e a própria depois, por causa desse tipo de coisa. Ou seja, a paz de espírito desse sujeito foi tão perturbada ao ponto dele fazer uma atrocidade dessas e tirar a própria vida. Muitas vezes o cara que faz isso, né, ele diz que pensa depois, tipo assim, eu vou fazer isso que se dane, depois eu vejo o resto. Se eu vou parar no tribunal espiritual, se eu vou reencarnar, se eu vou pro inferno de uma vez, se eu vou pros pés de Papai do Céu. O cara não pensa. Ou seja, é um surto, né? A psicologia explica isso aí. Pode ser um surto psicótico, o cara poderia ser esquizofrênico, pode ser um monte de coisa, né? A gente não sabe, né? Mas acontece muitas vezes de uma forma bem inesperada, né? Claro que se a gente for ficar falando de uma condição patológica, aí a paz de espírito vira só um pequeno detalhe. É verdade, eu não sou especialista nisso, tá? Estou apenas comentando. Mas existem vários relatos de pessoas normais, pessoas ditas comuns, vamos dizer assim, com equilíbrio emocional, psicológico, que tiveram esse surto, né? Justamente porque tiveram sua paz de espírito perturbada, né? Isso que eu contei foi uma tragédia muito ruim, né? Eu nem gosto de ficar falando muito isso, mas esse tipo de coisa, de relato que já passou, que espero que você não tenha nada a ver com isso, espero que você nunca passe por nada perto disso na sua vida, mas serve de um elemento didático para a gente pensar aqui, né, o que é realmente paz de espírito, como você mantém a paz de espírito. E lógico que a paz de espírito vem do mental, e ela é muito racional. E aí eu procuro ser calmo, e até por algumas pessoas eu sou conhecido por ser também calmo, né? E eu acho que ser calmo não quer dizer você ser besta, idiota, ou ser feito de idiota para algumas pessoas. Acho que não é esse o ponto, tá? Eu acho que você ser calmo, né, e procurar ter equilíbrio, né, para você manter sua paz de espírito, ao ponto de você ter um autocontrole, né, para não cometer nenhuma besteira, para você não falar nenhuma besteira, que é muito importante, né? Ele já vem do mental. Por quê? Né? Porque se você pensa, né, você fala e gesticula muitas vezes ao mesmo tempo, quase que instantaneamente, né? E você age. Então, se você gesticulou, agiu, já era. Como diz o ditado, né? A flecha que tem 3 coisas que não voltam atrás, né? Que é uma flecha lançada, acho que é um tiro dado, uma flecha lançada e uma palavra maldita, né? Se você disser uma palavra, não volta atrás, né? Então, realmente, se você der uma palavra, não volta mais atrás. Se você ofender alguém, acabou. Se você agredir alguém, não tem como voltar atrás, né? Em muitos casos é como se você quebrasse um vaso de cristal, um copo de cristal, né? É impossível você colar. Se você conseguir colar, não vai ser a mesma coisa, né? A estrutura dele é feita para ser íntegra, e se for quebrada, vai ser destruída mesmo, vai ser corrompida. Mesmo que você cole, nunca vai ser a mesma coisa, né? A ligação não vai ser a mesma coisa. Então tem toda essa questão, né? Como o ouro, que dependendo do tipo do ouro, né, se você misturar alguma coisa nele, nunca mais ele vai ser puro, né? Chega um ponto que fica difícil você purificá-lo, né? Lógico, deve ter talvez algum tipo de processo para você purificar o ouro, né? Mas se você misturar alguma coisa ali e derreter e ele se petrificar novamente, já era, né? Pode ter ouro, mas vai ter outro elemento junto com ele, nunca vai ser puro, né? E o ideal é que a sua paz de espírito seja a menos corruptível e a mais pura possível, dentro de um equilíbrio racional, né? E aí como é que você faz isso? Tem muitas... Isso que é o legal, né? A comunicação de hoje em dia permite que a gente procure várias ferramentas, né, vários meios para a gente adquirir conhecimento que nos gerem ações que nos tragam benefícios, né? E vendo aí muito conteúdo de alto valor, muito conteúdo bacana, que eu espero que esse conteúdo seja de alto valor para você, que te agregue, inclusive, a gente começa a entender como a gente funciona bem, né? Então, assim, você ter paz de espírito, né, que é fundamental, você precisa utilizar algumas ferramentas para você se moldar, para você mudar, né, para você utilizar. É que as pessoas não nascem assim, e todo mundo está suscetível a ter um surto, falar besteira. Mas pensando em coisas que são práticas e dão para fazer, tipo meditação, eu acho que é uma boa, né? Acho que eu não faço na frequência que seria mais adequada. Olha a morte aí do garoto. Perdoa, né? Acho que dá para ouvir o barulho aí, né?
Até determinado contexto, eu acho legal o barulho. Se você for assistir um circuito de moto, uma corrida de moto com barulho desse, é até legal, mas na cidade, à noite, não é tão interessante. Já é mais de 9 horas já. Quanto maior o silêncio, mais reverberante o pequeno barulho que se aparece, né? Então é muito complicado. Mas tudo bem. Voltando para... Não vou deixar a paz de espírito sair do controle, hein? Então voltando para essas questões, para a ferramenta, tipo, meditação é uma, oração com certeza é uma, mas oração é uma coisa tipo assim, é a mesma coisa no celular. Se você pega e faz alguns tipos de rezas, que são coisas mais específicas, mais segmentadas, mais nichadas do ponto de vista religioso, né? Eu acho que é legal, bacana, você está fazendo sua devoção, tem sua reverência, ok, mas é diferente da oração que você aprimora com palavras que não são repetitivas. Você pode até utilizar uma reza específica, não tem problema, baixar uma reza, uma oração lá, né? Mas as palavras têm que ser ditas com coração, com espontaneidade e tal. Eu aconselho você a ser mais espontâneo. Bem, como essa conversa, que eu sendo bem espontâneo, as palavras estão saindo aqui de uma forma espontânea, obviamente, né? De uma forma muito natural. A oração tem que ser assim quando você fala com Deus, né? Lógico, eu não sei sua crença, se você falar acredita em Deus, em deusas, em deuses, etc, ou acredita no universo, etc. Isso aí é uma coisa sua, né? Ou se você acredita no poder da mentalização, pensar positivo, né? Uma coisa materialista, tá tudo certo, tá? Isso é uma coisa particular. Mas quando você vai fazer esse tipo de oração, mentalizar, você precisa ter convicção. Então a oração exige isso, né? E a meditação, ela exige, pelo menos a meditação que eu aprendi, ela pede que você retire o máximo de pensamentos possível, né? E nesse vazio, entre aspas, né, que a meditação te traz, né, ou que faz você buscar o vazio de pensamento, ela acaba te fazendo perceber outra moto que ia pensar, né? O quão poderoso a sua força de vontade em retirar coisas que atrapalham sua atenção, e o quanto você, controlando a sua atenção, você pode controlar os seus atos. Então a meditação traz isso, cara, dentre outras coisas, claro, né? Te faz ser mais sereno em muitos aspectos. Isso é muito interessante. Então pesquise sobre meditação, faça a meditação, né? Isso é muito bom, e é uma coisa que você faz em qualquer lugar. Claro que a gente que eu não sou assim, né? Mas eu englobo nisso de uma forma genérica, né? O cristão, o evangélico e tal, tem muita resistência com relação a isso, tá? Se você tem, não tem problema, é o direito seu, tá? Não tem problema nenhum. Eu acho uma ótima ferramenta, tá? E você não precisa ser religioso. Agora, se alguém fala pra você colocar uma foto A, B ou C, se você entoar um canto XYZ, etc e tal, você não precisa fazer isso. Na meditação não precisa fazer isso, tá? E você pode personificar a sua meditação, tá? Mas aí você não pode romper o princípio, que é você buscar ter uma mente esvaziada e autocontrole. Então acho que é isso, né? E nisto, no silêncio, né, é meio louco, porque é como se você encontrasse a Deus, assim, em algum patamar, sabe? Isso é muito interessante, né? Mas para a gente não ficar preso nisso, dando continuidade, oração eu acho que é um outro ponto, né? Você caminhar em locais calmos, né? Bem como eu faço muito vídeo no Parque da Cidade, você caminhar ali sereno, né? É legal você estar com fone de ouvido e ver uma música legal, gostosa, é legal também, mas você tirar o fone de ouvido para prestar atenção no movimento também é muito interessante, porque a música é legal, ela é boa, ela te relaxa, mas muitas vezes ela te tira ali do presente, né? Você relaxa, é diferente de você fazer uma caminhada para relaxar, e outra coisa é você prestar atenção em tudo que está acontecendo, né? Que nem eu tô aqui na praça, se eu tivesse parado, tem várias pessoas passando, então eu sou um cara muito curioso, prestando atenção na roupa da pessoa, na vestimenta, no semblante, né? Então só prestando atenção no carro, na marca de carro, às vezes na árvore, num passarinho que está cantando, né? Aí você fala, mas que besteira, etc e tal. Não, quando você faz isso, você treina a sua atenção, a sua observação, e quando você observa as outras coisas, né, você cria esse hábito de observar as outras coisas, você também adquire o hábito de conseguir se observar melhor, porque você começa a entender que as pessoas que estão passando são iguais a você, né? Em algum aspecto, aspecto humano, aspecto sociológico, aspecto de direitos, né? Em vontades, desejos, virtudes, vícios, etc, né? Qualidades, defeitos, por aí vai. Então isso é muito interessante. Quando você se propõe a isso, sem ficar julgando, você analisar, né? Sem ficar julgando excessivamente, eu acho que é impossível não julgar, já disse isso em algumas outras ocasiões, né? Mas o que eu acho que seria, do ponto de vista, fazendo a análise, a analogia, né? do direito, do jurismo,
Tem uma diferença entre você julgar e você condenar, tá? Julgar e condenar são coisas diferentes. Quando você observa, né, e você faz uma análise, né, você pode fazer uma análise. Essa análise ela não pode ser, você pode até julgar a pessoa, pô, esse cara tá meio triste, isso é um julgamento, isso é uma constatação, né? Você pode até falar, esse cara aí realmente é uma pessoa, né, tá chateada, puxa, eu não quero ser assim. Isso não é um problema necessariamente do meu ponto de vista, né? Eu acho que o problema é você trazer isto para si, né, e querer condenar na sua mente. Isso é um problema, uma armadilha que vai tirar sua atenção, vai levar para um outro lugar, vai gerar sentimentos que não vão ser positivos para você. Então é muito interessante você prestar atenção nisso também, tá? Mas nessa observação você começa a perceber que e como você parar para pensar é muito bom. E como isso também te faz perceber que a paz de espírito que está também na mente, que afeta seu coração, porque afeta a emoção também, ela vai te ajudar a ter mais serenidade para você agir na vida. E que os problemas são passageiros, eu já falei em vários outros vídeos, são passageiros, né? E que a vida também é passageira, né? Porque tem coisas que não voltam mais como a vida. Se você perder alguém, por exemplo, que é uma coisa que é praticamente solúvel, praticamente não, literalmente solúvel do ponto de vista humano. Então, assim, por quanto tempo você vai ficar, né? Por exemplo, né, nesse sentimento. Lógico, o luto é um sentimento complicado porque é delicado para as pessoas, cada um reage de uma forma, muitas pessoas reagem de maneira muito parecida, né? Mas como a pessoa leva dali para frente, que importa mais? O que aconteceu já foi, né? Se você cometeu alguma coisa ilícita, se você magoou alguém, essas coisas todas, né? Você vai ter tempo de resolver isso. Então, você também não criar sofrimento por antecipação, né? Que cria uma ansiedade de coisas que você quer resolver, né? E nem o excesso de culpa, né? De impotência, de sensação, né? De fraqueza, né? Que também é um dado grau de impotência, de coisas que já passaram e que você também não vai conseguir resolver, você entende? E aí isso pode te enfraquecer de maneira que isso te debilite, ao ponto de você não conseguir mais viver bem sua vida, né? Isso pode causar até uma depressão, né? Te deixar super triste, né? Triste, assim, uma tristeza assim, excessiva, né? E afetar todas as outras áreas da sua vida. Então assim, é muito importante você ter esse equilíbrio aí. Bom, voltando para a questão, assim, para a gente manter paz de espírito, como isso é importante, como isso é legal, né? Eu acho que você também consegue avaliar vários momentos da sua vida em que, se você tivesse se controlado, né, e buscasse transversalmente essa paz de espírito, né, como você seria bom. E como no dia a dia, dependendo da sua rotina, que cada pessoa tem uma rotina específica, tem pessoas que trabalham em cada lugar da semana, cada dia da semana em um local, tem pessoas que trabalham todos os dias da semana, todos os dias do mês, todos os dias do ano, no mesmo local, fazendo a mesma coisa. Então cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas que vão migrando de lugares para lugares, tem pessoas que não trabalham fechado registrado, mas trabalha em casa, né? Às vezes trabalha lida com criança pequena, ou com um idoso que necessita de cuidados, uma pessoa que necessita de cuidados especiais, porque a pessoa é especial em algum grau. Então, cada um tem sua rotina. Se você adquirir ferramentas para você começar a se observar, né, a ver que não só porque a vida é passageira, você tem que aproveitar, e como Deus está do seu lado, essa é a grande chave. Deus sempre está do nosso lado, né? Mas tem os 50% dele e 50% nosso. 50% dele é a vida, a saúde, o conhecimento, o raciocínio que a gente já tem, né? E é o próprio dom da vida, né? E a nossa parte é utilizar isto que Ele nos deu com essa dádiva, né? E você pode acreditar que é natureza, pode acreditar qualquer coisa, acho que você entendeu o lance, né? É utilizar isto a nosso favor, com o máximo que a gente consegue, com o máximo de disciplina, com o máximo de dedicação e de auto-honestidade também, porque a gente gosta muito de se enganar, né? Então, enfim, utilizando isso, acho que a gente consegue ter uma paz de espírito suficiente para passar para as pessoas, para agir melhor, né? Falar melhor, né? Melhorar também o nosso vocabulário, que eu acho que isso é muito legal. E eu não falo assim de você ter palavras cultas não, tá? Eu acho que o fato de você eliminar palavras porque as palavras carregam energia, as palavras que são deselegantes, as palavras que são ofensivas, as palavras que são potencialmente negativas e que são negativas para as outras pessoas, muito mais para você, porque quando a gente ouve também, né? O que a gente fala, no sentido, porque assim, parece uma coisa meio pleonásmica, né? Falar, ouvir o que a gente fala, né? Porque a gente está falando e está se ouvindo. Não, mas eu falo assim no sentido de ouvir e captar aquilo, né? Porque falar assim, quando a gente brinca, fala alguma besteira e solta e vai, e a gente esquece, morreu. Agora, quando a gente ouve e guarda aquilo ali como informação consciente, isso é um grande problema também. Então você melhora seu vocabulário, você começa a prestar mais atenção em você, e isso também vem da observação, da auto-observação. Então, assim,
Acho que esse é um dos grandes segredos que a gente tem que... Um dos grandes segredos, não. Um dos grandes sacadas, vai. Esse segredo não tem nada em oculto, né? Que já não está revelado praticamente. Tá tudo aí. Acho que tá tudo aí. Tudo que precisa tá aí, né? E aquilo que estão escondendo da gente, a gente sabe que tem algo sendo escondido, cara. Não tem como negar. Tem algo sendo escondido, que a gente sabe que tem ideia mais ou menos do que é, né? Talvez você não entenda o que eu estou falando hoje, não tem problema. Um dia você vai entender, e se você não entender nunca, não tem problema, né? Ou tanto que você viver da sua vida, se você viver da sua vida de uma forma plena, isso tende a não te fazer falta. Mas é interessante você pensar a respeito, tá? Isso que está sendo, que pode ser escondido, não vai fazer falta, né? Porque o que a gente precisa para viver bem, a gente já tem, né? E se tiver alguma coisa faltando, a gente tem como ir atrás. Essa é a grande sacada do meu ponto de vista. Beleza, gente, acho que eu falei bastante hoje, quando que eu não falo, né? Eu agradeço a vocês, né, a paciência, agradeço a audiência aí, né? Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui, né? Como eu disse, reforçando, espero que vocês curtam o vídeo, curtam o nosso canal. Esse canal aqui é um canal de variedades, mas a gente procura fazer reflexões que sejam interessantes, produtivas para todo mundo, né? Fazer esse diálogo aqui. Se você se identificou com algo, comenta aqui, tá certo? Muito obrigado, um beijo na sua alma, no seu coração, tudo de bom. Este é o canal Sob Demanda e estamos só no começo.